1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 ao versículo 58, a ressurreição. Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes e no qual estáis firme. Por meio dele também sois salvos. Se retiverdes com certeza a mensagem, tal como a anunciei a vós, a não ser que tenhais crido inutilmente. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. E depois de todos, apareceu também a mim, como a um nascido fora do tempo certo. Pois sou o menor dos apóstolos, indigno de ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi ineficaz. De fato, trabalhei muito mais que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos e é nisso que crestes. Se Cristo está sendo pregado como ressurreto dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Mas se há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e também a vossa fé. Assim somos também considerados falsas testemunhas de Deus, afirmando que ele ressuscitou a Cristo. A quem não ressuscitou, de fato os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil, e ainda estáis nos vossos pecados. Logo, os que morreram em Cristo também estão perdidos. E se a nossa esperança em Cristo é apenas pela vida, somos os dignos de compaixão entre todos os homens. Versículo 20. Cristo e a ressurreição dos crentes. Mas, na verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro entre os que faleceram. Porque assim como a morte veio por um homem, também um homem veio à ressurreição dos mortos. Pois, assim como em Adão todos morreram, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Cada um, porém, na sua vez. Cristo primeiro e depois os lhe pertencem na sua vida. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte, pois sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés. Mas quando diz, todas as coisas lhe são sujeitas, é claro que isso não inclui quem sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra forma, que farão os que batizam em favor dos mortos? Se em absoluto os mortos não ressuscitam, por que então se batizam em favor deles? É nós, porque nos expomos também a perigos a toda hora. Morro todos os dias, eu afirmo, por causa de vós, que sois a minha glória em Cristo nosso Senhor. Se como um simples homem lutei com feras em Éfeso, de que me adianta isso?
e os mortos não ressuscitam, comamos e bebemos, porque amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltai à sobriedade, como convém, e não pequeis mais, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para nossa vergonha. Capítulo 35, versículo 35. Os mortos terão corpos transformados. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E com que espécie de corpo virão? Insensato! Aquilo que semeias não nasce, se primeiro não morrer. Quando semeia, não semeeis o corpo que vai nascer, mas apenas a semente, assim como a semente de trigo ou outra qualquer. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente lhe dá o corpo apropriado. De toda a carne é a mesma. Os seres humanos têm uma espécie de carne, os animais outras, as aves outra e os peixes outra. Também há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a majestade dos celestes e a outra dos terrestres. Uma é a majestade do sol, outra é a majestade da lua, e outra é a majestade das estrelas, porque uma estrela distingue em majestade de outra estrela. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se um corpo perecível e ressuscita imperecível. Semeia-se em desonra e ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita em poder. Semeia-se em corpo natural e ressuscita em corpo espiritual. Se há um corpo natural, há também um corpo espiritual. Assim também está escrito: Adão, o primeiro homem, tornou-se vivente, e o último Adão, espírito que dá vida. Mas primeiro veio o espiritual, e sim o natural. Depois veio o espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, e o segundo homem é do céu. A semelhança do homem terreno, assim também são as da terra. E a semelhança do homem celestial, assim também são os do céu. Assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Versículo 50. Seremos transformados. Mas digo isto, irmãos: carne e sangue não podem herdar o reino do céu, o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eu vos digo um mistério. Nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, imperecíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que parece ser revista do que é imperecível, e o que é mortal se revista do que é imortal. Mas, quando o que parece se revestir do que é imperecível, e o que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra escrita: a morte foi engolida pela vitória. Onde está a morte da tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas a graça de Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e contastes sempre atuante na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Amém.